Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto. E quem já assistiu o Mágico de Oz? Então, o Mágico de Oz, né, tem um personagem famosíssimo que é o Homem de Lata. E o Homem de Lata, ele tem assim esse jeito meio desengonçado, essa estrutura meio rígida, justamente por causa das substâncias metálicas que fazem parte do latão, né, que compõe o Homem de Lata. Pois bem, então, que características tem esse grupo gigante de compostos, que são os compostos metálicos, para oferecer esse tipo de resistência física, né, do homem de lata? O que acontece? Ou então, uma característica também muito fundamental dos metais, que é o fato deles conduzirem corrente elétrica. Todo mundo sabe, né, que os fios que são utilizados nas cidades para conduzir corrente elétrica são fios de é, cobre e metais de forma geral, né? Os metais conduzem corrente elétrica, então é super perigoso a gente pegar em algum metal e colocar esse metal, espetar ele na tomada, porque a gente sabe que a gente vai tomar choque, justamente porque os metais conduzem corrente elétrica. Então, para desvendar um pouco mais da natureza da ligação química entre os metais, né, dos compostos metálicos, a gente vai estudar agora a ligação metálica. Lembrando que essa é uma aula sequencial e você já deve ter estudado ligação iônica e ligação covalente. Se não, né, então entra lá nas aulas de ligação iônica e covalente para dar uma revisada. Pois bem, vamos aprender mais sobre o que acontece nesse querido homem de lata. Bom, antes de chegar propriamente dentro, né, da ligação iônica, a gente vai entender um pouco mais, discutir um pouco sobre um fenômeno justamente pelo qual os compostos metálicos estão muito familiarizados, né? Justamente porque eles passam por esse fenômeno se você der uma condição, né? Então, se você aplicar uma diferença de potencial, uma corrente elétrica sobre um metal, ele prontamente transporta esta corrente de elétrons, né? Então, a gente está vendo aqui nesse desenho um fio metálico, e neste fio metálico ele está conduzindo uma corrente elétrica, então os elétrons estão passando por esse fio, um fluxo ordenado. Como os elétrons têm carga negativa, então esse fluxo ordenado de cargas elétricas cria aquilo que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, justamente, a corrente elétrica está indo do polo negativo para o polo positivo desse sistema elétrico, né? Então, não recomendo você ficar com o dedinho e apertar o seu dedinho aqui neste fio que está conduzindo corrente elétrica, porque você vai tomar um choque, né? Então, veja, aqui a gente tem uma pilha, né? A pilha está agindo como uma fornecedora de corrente elétrica, né? De elétrons estão saindo da pilha. Então, nós temos elétrons passando aqui pelo fio, apesar de que parece um plástico, na verdade dentro aqui tem um fio de cobre. O fio de cobre continua passando, sendo conduzido por metais, né? Esse jacaré dentro dele é todo metálico. Aqui a base dessa lâmpada também é todinha metálica e quando você chega no fio da lâmpada, a condução de energia continua, porque a lâmpada também, o fiozinho da lâmpada que brilha, também é feito de um metal, né? Então, o tungstênio, por exemplo, que é um metal, ele conduz corrente elétrica, mas diferente do cobre, que conduz corrente elétrica com muita facilidade, o tungstênio, ele conduz, mas ele tem uma certa resistência à condução de corrente elétrica. E aí o que acontece é que ele, por oferecer um pouco de resistência a essa corrente não passa tão facilmente, ele acaba se esquentando e ao aquecer, o fio de tungstênio começa a brilhar. Então ele esquenta e brilha. Olha que benção. E aí você consegue enxergar à noite por conta das lâmpadas, no caso, incandescentes. Tá? As lâmpadas fluorescentes funcionam com outros mecanismos, não pela transmissão, né, pela condutividade elétrica ou resistência dos metais, tá bom?
Bom, então, quais são as condições que um sistema, uma substância precisa ter para que haja condução de corrente elétrica? Vamos pensar. A gente está vendo aqui uma imagem de um raio, né, um relâmpago forte, está relampeando, caindo sobre a água do mar. Nossa, e a mamãe, ela tá muito certa de dizer para você, quando você está na praia nadando, falar assim, filho, sai logo da água, porque ainda tá chovendo. Vai cair raio, é super perigoso. Por quê? Que a mamãe está preocupada com você, né? E tem que estar mesmo. Porque a água do mar que você está nadando, ela tem coisas ali que facilitam ela transportar corrente elétrica. Então, se cai uma carga, né, um disparo de uma carga elétrica muito intensa, como a de um raio, facilmente essa água do mar, ela conduz corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai chegar em todos os bichinhos que estiverem nadando ali naquela região, inclusive você. Então, provavelmente os peixes que estão muito próximos da onde cai o raio vão receber uma carga elétrica conduzida pela água do mar e vão morrer, infelizmente. E por isso que é importante que não tenha ninguém no mar na hora que começa a chover, né? Ainda mais se a gente está percebendo que está esquisito o tempo para começar a dar raios. Sai correndo com antecedência, pelo amor, não fique no mar. Bom, mas o que será que tem na água do mar que permite a condução de corrente elétrica, né? A gente vai investigar. Primeira coisa, para a condução de corrente elétrica em um sistema, como a água do mar, é necessário ter a presença de cargas elétricas. Então, a água do mar, a gente sabe que é a água onde eu tenho sais minerais dissolvidos, especialmente cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, lá na ligação iônica, a gente já lembra que ele é formado de íons. E íons são cargas constitutivas, né? Então, carga positiva Na+, e carga negativa Cl-. Essas cargas elétricas, elas estão presentes na água do mar, porque essas cargas estão dissolvidas na água do mar. E outro fator fundamental é que, como a gente falou que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, sejam elas negativas ou positivas, a presença de cargas elétricas só não basta para ter condução de corrente elétrica. É necessário que essas cargas elétricas desse sistema precisam ter uma mobilidade para elas se deslocarem de um ponto a outro conduzindo corrente elétrica. Se elas estiverem fixas, essas cargas não conduzem corrente elétrica. E é interessante porque na água líquida, as cargas dos sais dissolvidos na água, eles têm justamente os dois parâmetros, ou seja, tem cargas elétricas e tem mobilidade. É como se esses íons, né, os compostos iônicos, pudessem nadar na água, então eles ganham movimento porque eles são dissolvidos na água. Na hora que vem um raio, eles prontamente se mobilizam na água, transportando essa corrente elétrica. Por isso que a água salgada conduz corrente elétrica. Pois bem, tem um teste muito simples que pode ser feito em laboratório e até em casa também, para testar a condução elétrica de compostos. Então, você tem uma tomada, um sistema simples, né, de fiozinho de cobre, ligando essa tomada a uma lâmpada incandescente. Como eu te falei, o circuito metálico continua aqui nesse filamento de tungstênio. A corrente elétrica tem uma resistência maior no filamento de tungstênio, portanto, ele esquenta e brilha quando passa a corrente elétrica. Já no fio de cobre, a resistência é menor, a condutividade é maior e o fio de cobre ele não chega a esquentar tanto e nem brilhar, né? Então, o fenômeno de brilhar ele vai acontecer no tungstênio que é utilizado na lâmpada. Bom, então, uma parte da corrente elétrica está passando pela lâmpada e a outra, né, continua e vai passar aqui pela minha amostra. E aí, essa amostra pode ou não conduzir corrente elétrica. Então, olha, aqui nós temos
né, a corrente elétrica chegando até a amostra. Se a amostra for condutora de corrente elétrica, então ela passa pelo outro lado do fio, fecha o circuito e a lâmpada se acende. Se a amostra não for condutora de corrente elétrica, né, então a eletricidade está vindo, passa pela amostra. Se a amostra for condutora de corrente elétrica, ela vai passar por outro fio, passa pela lâmpada e acende a lâmpada. Se a amostra for isolante elétrica, então a eletricidade não passa pela amostra. Nesse caso aqui, a amostra está representada por um copo com um líquido, mas você pode tirar esse copo com líquido e pôr um pedaço de qualquer amostra ou material que você quer testar se conduz ou não eletricidade. Por exemplo, poderia ser uma caneta, pode ser um vegetal, como uma banana, uma laranja, uma fruta, pode ser um pedaço de grafite, pode ser um pedaço metálico, pode ser um pedaço de argila, pode ser borracha, plástico, um copo de porcelana, ou até mesmo uma amostra líquida, enfim. Você pode testar várias coisas para ver se conduz ou não corrente elétrica. E aí, vamos lá, né? Vamos pensar esse exercício, esse teste para alguns sistemas. Então, será que um composto molecular conduziria corrente elétrica? Então, vamos pensar na natureza da ligação molecular. Então, da ligação covalente. A ligação covalente, ela é feita de compartilhamento de elétrons. Então, lembra, por exemplo, o gás hidrogênio. É o hidrogênio compartilhando um elétron com outro hidrogênio. Não tem formação de cargas. Aonde tem formação de cargas são nos compostos iônicos. Então, como não tem formação de cargas, não existe carga presente nos compostos moleculares. Como não há carga, não há condução de corrente elétrica pelos compostos moleculares. Então, a glicose, o açúcar, né, o açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho de manhã cedo, ele é um composto molecular. Se a gente ver bem aqui, ó, todas as ligações carbono com oxigênio, hidrogênio, todas elas são de ligação de compartilhamento de elétrons. Nesse caso, é uma fórmula estrutural. E, justamente, a gente tem aqui uma condição de ausência de cargas elétricas, por conta de ser ligação covalente, de ser um composto molecular. Então, se você pegar uma amostra de açúcar e colocar aqui no nosso fiozinho condutor, ele não vai acender a lâmpada, porque o açúcar não é condutor de corrente elétrica, porque ele é um composto molecular, a lâmpada não acende. Já um composto iônico, a natureza da ligação iônica é de atração de íons, né? Nós temos a presença de cargas, então, por exemplo, cloreto de sódio. Então, veja bem, apesar de que existe a carga, no composto sólido, então um pouquinho de sal de cozinha na mão, ele está sólido, as cargas estão fixas, então ele não conduz corrente elétrica. Se você pegar uma amostra de sal, colocar 2 fiozinhos daquele sistema, a lâmpada não vai acender, então ele não conduz. Agora, se você derreter o sal, que não é uma coisa muito fácil de fazer, porque o sal de cozinha ele tem um ponto de fusão relativamente alto, então é difícil a gente conseguir derreter ele, né, em casa, né? A gente vai precisar de condições especiais de laboratório para fundir o sal de cozinha. Então, ele líquido, ele possui cargas, só que elas estão móveis. Então, o sal de cozinha líquido é capaz de conduzir corrente elétrica. E aí a lâmpada, né, será acesa, porque ele conduz corrente elétrica. Bom, aqui está o nosso querido cristal de cloreto de sódio. Nós temos cátions e ânions. Então, nós temos cargas presentes, né? Essas cargas presentes, quando o sal está sólido, estão fixas, então por isso que ele não conduz corrente elétrica. E se ele for derretido, se ele for fundido, se ele ficar líquido, aí elas ganham mobilidade e isso conduz corrente elétrica. Veja, aquele exemplo, né, que a gente tinha falado do mar, que é água salgada.
Então, aqui a gente está jogando a sal na água e misturando. Então, compostos iônicos dissolvidos na água, como os compostos iônicos têm carga e dissolvidos na água eles ganham mobilidade, então esta água salgada é capaz de conduzir corrente elétrica e a luz acende. Então veja, o cristal de cloreto de sódio tem cargas, mas elas estão fixas. Se eu dissolver na água, o sódio vai ficar dissolvido na água e o cloreto também. E a partir de agora, eles têm mobilidade. Isso permite com que compostos iônicos dissolvidos na água façam condução de corrente elétrica. Por isso, e afinal, então, a água conduz corrente elétrica? A água em si não, porque ela é um composto molecular de ligação covalente, de compartilhamento de elétrons, sem formação de cargas. A água, molécula de água não tem cargas, então não tem por que ela conduzir corrente elétrica. Porém, se a água tiver sais dissolvidos, esses sais é que vão permitir uma condução de eletricidade nessas águas. Então, água do mar, água de rio, água da torneira, água da chuva tem íons dissolvidos. Por mais que você não perceba, por exemplo, tomar água da chuva, você não vai perceber ela como uma água salgada. A água do mar dá para perceber, é bem óbvio. Água de rio também não. Dá para perceber que a água do rio tem gosto salgado, né? Mas de fato, na água do rio tem sais minerais dissolvidos. E mesmo que seja em pequena quantidade, é suficiente para transportar corrente elétrica. Então, a água do rio e a água da chuva e a água do mar conduzem corrente elétrica não pela natureza da água, porque a água em si é um composto molecular, feito de ligações covalentes e não tem carga. Porém, nessas amostras de água sempre tem íons dissolvidos. E esse é o grande pulo do gato. Então, o ser humano toma choque porque o corpo humano é feito, na sua maior parte, de água, e neste corpo humano, que é feito de água, tem cargas elétricas dissolvidas. Então, nós temos compostos iônicos dissolvidos, nós temos sais minerais dissolvidos, né? Então, na sua comida, ela ficou gostosa porque põe sal no arroz, põe sal no feijão, os próprios, né? Então, você come banana, tem potássio, que é K+, é uma carga. Você toma algum laticínio, tem cálcio. Come verdura, tem ferro. Então, os íons, cátions e ânions, eles estão presentes nos alimentos e nas bebidas que a gente ingere. Então, o nosso corpo está repleto de cargas elétricas dissolvidas na água. Então, é óbvio que o nosso corpo é capaz de conduzir eletricidade também, né? Só que diferente do fio de cobre, que conduz muito bem a eletricidade, o nosso corpo conduz, mas com uma certa resistência. E lembra, o contrário da boa condutividade é a resistência. E a resistência sempre oferece, como uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, assim, o nosso corpo conduz corrente elétrica, mas tem uma resistência. E quando tem resistência, uma parte da energia elétrica que passa pelo corpo é dispersada na forma de calor. Então, uma pessoa que recebe uma alta carga elétrica, ela vai esquentar a um ponto que muitas vezes ela vai sofrer queimaduras importantes, queimaduras graves, decorrentes da carga elétrica. E da onde que veio a queimadura? Pela resistência que o corpo oferece à passagem da corrente elétrica, porque o corpo conduz, mas não com tanta facilidade quanto um fio de cobre, por exemplo, né? Então, o corpo esquenta pela dispersão da energia elétrica ao passar pelo corpo humano, né? Então, muitas vezes, uma descarga elétrica de um raio vai tacar fogo numa árvore, né? Porque a árvore, apesar de ter água com sais dissolvidos, ou seja, ela transporta corrente elétrica, existe uma resistência e essa resistência, a dispersão de energia elétrica faz ela esquentar e aí pega fogo. Bom, então o corpo humano conduz corrente elétrica? Conduz, né? Nós temos água nos nossos tecidos, nossos fluidos corporais, na circulação sanguínea e sais minerais dissolvidos. Esses sais são cargas dissolvidos na água, eles têm mobilidade. Por isso que o corpo conduz corrente elétrica. Então,
Quer uma dica do professor? Nunca enfie o dedo de graça na tomada, porque você vai tomar um choque. É perigoso. Bom, então, falando, né, desses eventos de condução de corrente elétrica, os compostos metálicos claramente conduzem corrente elétrica, né? Então, a gente usa, né, isso para a condução de corrente elétrica na cidade. Os fios que a gente usa para iluminação são feitos de cobre, por exemplo. Então, compostos metálicos conduzem corrente elétrica e a gente quer entender agora por quê. Qual é o modelo de ligação química que me explica os fenômenos de condutividade elétrica dos compostos metálicos? Vamos lá. Então, veja, só para a gente relembrar, a tabela periódica ela tem, então, 18 grupos no total, e os grupos 1 e 2 e 13 ao 18, o número de elétrons de valência corresponde ao número do grupo. Lembra que do 13 ao 18 corresponde ao número do grupo sem o dígito 1. Então, por exemplo, o alumínio que está no grupo 13, ele tem 3 elétrons de valência. O carbono que está no grupo 14, ele tem 4 elétrons de valência. O sódio, que está no grupo 1, tem 1 elétron de valência. Bom, e vamos lembrar também que todos esses elementos marcados em rosa, eles são, ou lilás, melhor dizendo, eles são, então, metais. A grande maior parte dos, a maior parte dos compostos da tabela periódica são metálicos, não é verdade? Bom, e eles estão aqui, ó, nesse meião e no canto esquerdo também da tabela periódica. Então, qual é a tendência dos elementos metálicos? Eles têm uma tendência, como eles têm poucos elétrons de valência, eles têm uma tendência a perder esses elétrons de valência, né? Já os metais têm tendência de ganhar elétrons de valência formando ânions e os metais de perder elétrons formando cátions. Da onde que vem essa tendência? Vamos pegar o exemplo do sódio para lembrar, né? Então, sódio, ele tem um elétron de valência. Veja, se ele tem um elétron de valência, ele perde esse um elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada. E essa configuração eletrônica é similar à configuração do gás hélio, do gás neônio, né, que é um gás nobre, que tem estabilidade química. Então, tudo que o sódio quer, tudo que os metais querem é ter uma estabilidade química similar à dos gases nobres. Então, por ele ter somente um elétron de valência, ele tem uma facilidade para perder esse elétron. Então, se ele perde esse elétron, ele perde aquela camada de valência, fica, né, agora com uma última camada com 8, similar aí ao neônio, que é um gás nobre, portanto, ganhando uma certa estabilidade. Então, os metais, eles têm facilidade para perder os seus elétrons. Bom, e o que acontece? Então, se diz que os metais, ao terem facilidade para perder os seus elétrons de valência, eles perdem aquele elétron, mas, então, numa barra de sódio metálico, o átomo de sódio perde aquele elétron, mas o outro átomo de sódio vizinho também perde o elétron, e o outro também perde, e o outro também perde. No final das contas, os elétrons que foram perdidos, entre aspas, estão presos na própria massa de átomos de sódio. Então, no final das contas, o elétron está livre, mas ele não foi embora do composto. Ele está lá, presente. Então, o modelo que se criou para explicar a condutividade elétrica dos compostos metálicos é o seguinte. Então, vamos pegar o caso da prata metálica. Então, imagina que você tem uma barra de prata metálica. Então, se diz que os átomos de prata, né, prata é Ag. Os átomos de prata, eles são fixos, né, então aqui fixos. E a prata um dos seus elétrons de valência, pumba, fica livre. Então, deixando a prata com carga mais, Ag+. Né? Então, os elétrons que saem da prata, eles ficam livres transitando no meio da massa de elétrons, ou melhor, no meio da massa de átomos de prata. Então, é como se a gente tivesse um mar de elétrons. Esse modelo de ligação metálica que explica os elétrons de valência livre são chamados de mar de elétrons, né, envoltos a uma massa de átomos metálicos que seriam ali como se fossem cátions. Mas, no final das contas, como esses elétrons não foram perdidos da massa de átomos de prata, eles sempre estão lá presentes. Então, é como se os átomos de prata fossem cátions
mas eles não são cátions absolutos como os que a gente encontra nos compostos iônicos, né? Por que eles não são cátions absolutos, professor? Porque o elétron, ele só está livre, mas ele não saiu em absoluto daquela massa de átomos. Diferente de um composto iônico, por exemplo, cloreto de sódio, onde no sódio o elétron foi perdido. Ele saiu do sódio, ele está lá com o cloro agora. Então, justamente eu formo cátions absolutos. No caso de um composto metálico, os elétrons de valência estão livres, transitando na massa de metais. E aí a gente chama isso de modelo de mar de elétrons. Olha que bonitinho, né? Aqui é um pedaço de ferro, a gente dá um zoom, né, nesse microscópio para observar esse pedaço, né, de ferro amplificado, e a gente vê aqui os átomos estruturados, né, nessa massa. Ela está colorida não porque o ferro é colorido, mas porque isso aqui é um tratamento fotográfico, né? Uma técnica onde o computador imprime essas cores para facilitar a visualização de várias camadas nessa estrutura metálica, tá? Nesses retículos cristalinos metálicos que dá para ver que formam os cristais de átomos metálicos empilhados, tá? O átomo de ferro tem cor de ferro, brilho metálico, não tem uma cor colorida assim. Isso aqui foi o computador. Bom, então veja, se você pegar uma barra de ferro, grande ou pequena, o número de átomos de ferro é muito grande. Então a gente chama esse número de átomos de ferro, que de certa forma é até indeterminado, né? Você não tem uma total certeza sobre a quantidade exata de átomos de ferro que tem ali. Os cientistas eles têm uma boa aproximação, né, da quantidade de átomos de ferro de uma barra, se eles souberem a massa. Mas como a gente não está muito preocupado assim com essa descrição da quantidade de átomos de ferro, para caracterizar a substância química ferro metálico, então a gente diz genericamente que aquele pedaço de ferro é ferro N, onde N representa um número muito grande de átomos. Então, ferro N é a representação do ferro metálico. Olha que bonitinho. Onde N é um número muito grande de átomos. Ou seja, você não está se comprometendo em dizer que ali tem 2 milhões de átomos, 2 bilhões de átomos. Basta dizer que tem muitos átomos. Então, N. N é um genérico, muitos átomos. Então, a gente representa os compostos metálicos muitas vezes com esse Nzinho. N de muitos átomos, um número muito grande de átomos. Bom, então, como é que a gente faz a representação de compostos metálicos? Aqui a gente tem uma peça de ferro e aqui uma de alumínio, né? Então, eu posso escrever ferro zero, aonde esse zero é a carga dos átomos de ferro. Então, o que acontece? Apesar de os elétrons de valência estarem livres, no composto ferro metálico, nós não temos uma carga de cátion. O ferro, ele está na sua carga. Se você contar a quantidade de prótons e elétrons, é sempre o total de carga elétrica zero, né? Os elétrons estão livres, mas eles não saem daquele composto metálico. Claro, se tiver transporte de corrente elétrica, elétrons chegam na barra metálica e passam pela barra metálica. Mas em nenhum momento há um desbalanço de cargas. Então, a carga elétrica do átomo de ferro é zero, né? Porque no final das contas ele nunca perdeu os seus elétrons, como no caso do cloreto de sódio, né? Onde o sódio perde os seus elétrons, formando cátions. Então, nós não temos a formação de cátions absolutos nos compostos metálicos, porque os elétrons sempre estão lá presentes. Então, esse zero significa que não formou cátions, tá? Então, dizer ferro zero, eu estou me referenciando a um pedaço de ferro. É a substância metálica ferro. A gente também pode representar uma substância metálica ferro com ferro N, onde N representa um número muito grande de ferros. E aí você escolhe, né? Ferro zero ou ferro N, são representações
similares, você pode escolher uma ou outra, e algumas vezes a gente usa o próprio símbolo do elemento químico, nesse caso ferro, para representar a substância metálica ferro. Então, assim, uma barra de ferro está sendo representada pelo mesmo símbolo do elemento químico ferro. Lembra que elemento químico é o conjunto de átomos que tem aquela quantidade de prótons e nêutrons e elétrons, né? Então, o ferro, ele tem 26 prótons, 26 elétrons. Então, conjunto de átomos que tem 26 prótons é chamado de elemento químico ferro. Agora, o composto metálico ferro é aquela barra metálica que é resistente, que é dura, que é sólida à temperatura ambiente, que conduz corrente elétrica. Então, cuidado com essa representação, porque às vezes você só vai saber se ela está se referenciando ao elemento químico ferro ou à substância metálica, o composto metálico ferro, pelo contexto do texto que você está utilizando, tá? Então, eu prefiro utilizar ferro 0 ou ferro N para representar um composto metálico de ferro, como uma barra metálica. Esta última aqui, às vezes, é utilizada, mas vai depender do contexto para você saber se é o elemento químico ferro ou o composto metálico ferro. No caso do alumínio, né? Alumínio 0, por causa da carga elétrica 0, a gente já explicou que as cargas elétricas estão balanceadas, porém os elétrons estão livres. Ou então alumínio N, onde N é um número muito grande de átomos, você não precisa se comprometer com quantos átomos, basta saber que ali tem alumínio em uma grande quantidade. E aí eu digo alumínio N. Ou então, mais simplificadamente, somente alumínio. Lembrando que todas essas representações são correspondentes, né? Similares. Você pode usar uma ou outra. Então, o 0 é a carga dos átomos, então nós não temos, né, íons formados de forma absoluta, então a carga é 0, apesar de que os elétrons estão livres. E N é um número muito grande de átomos. E aí, olha só, se traduzindo esses compostos metálicos para a vida real, na verdade, a maioria dos compostos metálicos se tratam de ligas metálicas, né? Então, quando você vê uma taça de prata, de ouro ou de bronze, na verdade, você não está vendo um único elemento metálico, você está vendo uma mistura de elementos metálicos ou de outros elementos químicos com metais, onde os metais são os principais componentes. Então, as ligas metálicas, elas são misturas sólidas, homogêneas, onde a maior parte dos átomos é de elementos metálicos. Então, essas tacinhas bonitinhas aqui são todas ligas metálicas. Veja, então, sempre na liga metálica você tem um componente principal e os outros componentes secundários. Então, no caso do ouro 18 quilates, então o ouro é o componente principal, mas tem também uma boa quantidade de cobre. O bronze tem cobre com estanho. O latão, que é muito utilizado para fazer peças, por exemplo, né, do nosso querido homem de lata, ele é uma mistura de cobre com zinco. Então, essa cor meio douradinha aqui, ela vem do cobre, justamente, né? O cobre, ele dá essa cor, que a gente chama de cor acobreada, né? Uma cor meio avermelhadinha. É característico da cor do cobre, forma latão. Então, o aço inoxidável, o aço, por exemplo, é ferro com carbono. Lembra que o carbono, ele não é um elemento metálico. Na verdade, o carbono é ametal. Mas a liga metálica, o principal componente é metal. Então, o ferro é o principal componente do aço. Tá? Então, o carbono está ali para cumprir uma função, né? Ele confere resistência ao aço, mas ele não é metálico. Mas o conjunto, né, o final da obra, a gente chama de liga metálica. Olha que interessante, a Catedral da Sé, ela tem esse teto metálico esverdeado. Né? Mas o que acontece? A gente sabe que esse teto é feito de cobre metálico, né? Mas o cobre metálico, na verdade, ele tem uma cor acobreada, essa cor meio avermelhada, né? Típica do cobre. O que aconteceu com o teto da Sé que ficou verde? Na verdade, essa parte do cobre que ficou exposta ao sol,
à chuva, ao frio, ao calor, ela passa por um processo de reações químicas onde a superfície reage com o oxigênio do ar, formando um óxido, né? Então é um cobre oxidado, é um cobre que reagiu com oxigênio, já não é mais o cobre metálico. Então, bem ali na superfície é formado, né, uma substância de cor esverdeada que dá essa característica diferentona aí para a Igreja da Sé, na cidade de São Paulo. E a gente chama isso de azinhavre, né, esse cobre oxidado. Então, quer dizer que se você der uma lixadinha nesse teto da Catedral da Sé, ele vai revelar a verdadeira cor acobreada, né, do cobre metálico, que justamente é o componente da Catedral da Sé. Bom, então vamos agora a algumas propriedades das substâncias metálicas, né? As substâncias metálicas têm brilho metálico, esse brilho, né, é característico dos metais, assim como essa lata polida, linda, maravilhosa, tem esse brilho metálico, o brilho do ouro, né, o brilho das joias, semijoias, justamente empregando aí esse tilim-tim-tim dos metais. Aqui novamente a gente vê uma panela que tem brilho metálico, mas na verdade aqui a gente está se referenciando a alta condutividade térmica e elétrica. Então assim, não recomendamos você pegar numa panela que seja aquecida, porque ela vai te queimar, porque ela tem alta condutividade térmica. E elétrica, então não dá para você pegar num fio de cobre e enfiar ele na tomada, porque você vai tomar choque, porque os metais são bons condutores de eletricidade. Bom, aqui nós temos um metal, né, que está sendo fundido a altas temperaturas, então e aqui a gente vê uma ponte de aço, né, de ferro. Então, os metais na natureza, a temperatura ambiente, eles estão na forma sólida. Para você transformar um metal na forma líquida, é necessário assim uma temperatura muito elevada. Você precisa esquentar muito este ferro para que ele comece a fundir, a derreter, né? Então, na verdade, os compostos metálicos na natureza normalmente estão na forma sólida. Existe uma exceção, que é o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente. Então, essa pessoa está manipulando o mercúrio líquido. A gente não recomenda, porque o mercúrio ele é altamente tóxico, né? Então, não deve ser manipulado direto em contato com o corpo humano, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o mercúrio, que é um componente altamente tóxico, inclusive neurotóxico, né? Ele pode causar demência e vários problemas de saúde. Mas aqui mostra que o mercúrio é líquido à temperatura ambiente, né? Dá para perceber. Ele é uma exceção, é o único metal que a temperatura ambiente está líquido. Bom, aqui a gente consegue observar a produção, né? É possível com metal a gente formar lâminas, então maleáveis, os metais são maleáveis, formam lâminas. Os metais formam fios, ou seja, eles são dúcteis. Ductibilidade é a produção de fios a partir de metais, como exemplo o fio de cobre. E os metais, eles têm alta resistência à tração. Então essa é a Golden Gate, né? Ela é feita de aço. O aço é feito de ferro com carbono e ela tem alta resistência à tração. Então, pode ventar, podem passar vários carros, mas o ferro está lá resistindo a todas essas intempéries mecânicas, porque ele é resistente, fisicamente falando. Então, assim, né, comparando de forma geral, em relação à condução de corrente elétrica, a gente viu que os compostos iônicos, eles no estado sólido têm carga, mas não conduzem corrente elétrica porque elas estão fixas. No estado líquido, o fato delas possuírem carga e agora no líquido estarem com motilidade, com mobilidade, elas conduzem corrente elétrica. Já os compostos moleculares não têm cargas, então não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido, nem no líquido, muito menos no gasoso. As substâncias metálicas no estado sólido, né, porque tem elétrons livres, conduzem corrente elétrica e no líquido também. Então, é isso. Bons estudos a todos. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.